Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão. Chegou a sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Eu sou Larissa Alves e vou trazer para vocês as principais notícias do dia de hoje. Quem já está acostumado com Conexão já sabe que eu começo o programa dando aqueles lembretes. Então, se você é novo por aqui, vão alguns lembretes. Primeiro, a gente está fazendo essa live por um celular, então eu sempre peço a colaboração de vocês para me avisar se o áudio está chegando bem, se a minha internet está ajudando. Então vocês vão deixando aí nos comentários se está tudo certo com a nossa transmissão. Um segundo lembrete, e que também vale como primeiro, é que a gente faz essa transmissão e está ao vivo em todas as páginas do Facebook e do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Então você pode interagir comigo, conversar, deixar sua mensagem, o que você quiser falar através de uma das páginas do Facebook e também do nosso canal no YouTube, youtube.com/tvjcpe. Se você é novo por aqui, a gente sempre traz os principais destaques do dia com as notícias que estão nos sites do Jornal do Comércio, da TV Jornal e também da Rádio Jornal. Então, vamos dar boa tarde, vamos conversar para a gente trazer as notícias do dia. Deixa eu ver quem já está por aqui. Érica dizendo que tá tudo certo com o áudio, tudo funcionando direitinho. Sueli dando boa tarde. Edlana dando boa tarde. Leilinha Cavalcante aproveitando para mandar um beijo para Robertinha. Welton dando boa tarde para todo mundo. Quem mais? Júlia Araújo desejando um ótimo fim de semana. Regina Maria por aqui também, já fazendo a chamadinha do Conexão. Catarine falando com a gente, Marilene dando boa tarde, Betânia dando boa tarde, Regina dizendo aqui, ó, saudade de você, Regina. Érica dando boa tarde, e deixa eu ver quem mais tá por aqui. Regina perguntando se tá tudo certo. Rick, eu acho que é Rick falando aqui, ó, saudade do sotaque de Pernambuco. Ele dizendo que tá trabalhando na Bahia, mandando um beijo, mandando um abraço para todo mundo. Priscila dizendo que é a primeira vez que ela está acompanhando a gente. Seja muito bem-vinda, Priscila, e está dizendo que está tudo certo. Então, vamos começar o nosso Conexão, olhando, como sempre, os principais destaques do Jornal do Comércio para a gente falar sobre as notícias de hoje. Vou colocar na tela o site do JC e daqui a pouquinho a gente conversa. Colocando aqui para vocês já acompanharem os detalhes e os destaques de hoje. A gente tem essa informação da Universidade Federal de Pernambuco. As aulas vão voltar no dia 17, mas vai ser com ensino remoto. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês daqui a pouquinho. Informação também sobre o SISU. As inscrições acabam hoje para o SISU. Informação sobre as provas do seriado da UPE, o SSA 3, que elas devem ocorrer antes do Enem em janeiro, e SSA 1 e 2 ficam para fevereiro. Essas datas ainda vão ser levadas para o Conselho, mas devem acontecer nesse período as provas. Tem informação sobre turismo, Júlia Araújo, que sempre gosta de informação sobre turismo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema daqui a pouquinho. Turismo dá sinais de recuperação aqui no estado e cresce 7,9% em maio. Informação sobre academia, sobre restaurante, a gente vai falar sobre isso. Esse, inclusive, é um dos nossos destaques, que fala sobre o que é que volta a funcionar e o que é que vai seguir fechado no avanço da retomada econômica aqui no nosso estado. Informação sobre auxílio emergencial, os dados atualizados dos casos de coronavírus no nosso estado, informação sobre a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que não vai acontecer esse ano, e outros destaques por aqui. Lembrando que hoje é o dia da pizza, dia 10 de julho, e como eu falei no comecinho do nosso programa, a gente tem o nosso canal no YouTube, inclusive a gente ensina vocês a fazerem 3 receitas de pizza. Esse vídeo foi produzido no ano passado, então se você ficou curioso para saber como fazer aquela pizza de chocolate, aquela pizza de pepperoni, vale conferir esse vídeo. Então vamos começar o Conexão. A gente já mostrou os destaques do dia e a gente começa o nosso programa trazendo a atualização de casos de coronavírus aqui no nosso estado. Pernambuco tem mais de 70 mil casos confirmados do novo coronavírus. Então bora trazer os detalhes que foram repassados pela Secretaria Estadual
de Saúde nessa sexta-feira, dia 10 de julho. Foram confirmados mais 1.333 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, segundo o boletim que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que também confirmou mais 73 mortes. Destas mortes, 49 aconteceram entre os dias 11 de maio e 5 de julho e as outras 24 aconteceram nos últimos 3 dias. Com esses novos casos, Pernambuco totaliza 70.100 casos do novo coronavírus e 5.482 mortes, isso desde o início da pandemia. Como sempre vocês já sabem, a gente tem os dados com mais detalhes dentro da matéria que vocês estão acompanhando, dos casos que são considerados leves, dos casos que são considerados graves e outros detalhes em jc.com.br. E aí agora a gente segue para trazer a nossa próxima notícia do dia, que é em relação ao destaque de hoje, falando aqui sobre o que vai abrir, como é que vai ser essa volta, que vejo que volta a funcionar e o que segue fechado com o avanço da retomada econômica aqui no nosso estado. Vamos falar sobre esse tema, vamos trazer todos os detalhes para vocês. Após duras restrições que visam conter o avanço do novo coronavírus, o governo de Pernambuco vem aos poucos liberando o retorno das atividades econômicas por meio de um plano de convivência com a Covid-19. Cada região de saúde de Pernambuco está em fase diferente do plano, que leva em consideração a situação sanitária das cidades que a compõem. E ontem, quinta-feira, o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, anunciou a data da chegada da sexta fase para a região metropolitana do Recife e para a Zona da Mata. Então, com isso, a partir do dia 19 de julho, vai ser permitido o retorno dos jogos de futebol, isso sem público, e no dia 20 vão poder voltar a funcionar academias, bares e restaurantes. Lembrando que isso tem uma série de regras, uma série de protocolos que deverão ser seguidos. A gente falou agora nesse comecinho de matéria que que as cidades estão em níveis das etapas diferentes, né? Então, o Recife está em uma etapa, a etapa número 6, o Agreste está em uma outra etapa, e para conferir as etapas de cada região, vocês podem acessar jc.com.br. E aí, falando sobre essa volta, sobre os estabelecimentos que vão poder voltar, sobre as regras, a gente tem uma notícia falando aqui sobre as academias que estão se preparando para receber os alunos com essas restrições, com esses cuidados que precisam ter. Leonardo Vasconcelos vai trazer mais informações para a gente, como é que está essa preparação, e em seguida eu vou trazer para vocês uma outra reportagem dele falando sobre essas restrições, conversando e tirando algumas dúvidas. Vamos primeiro conferir como é que as empresas de academias, como é que elas estão se preparando, e na volta a gente conversa. Vou colocar aqui na tela para vocês e já já a gente se vê. Para quem ama academia, esta cena de entrar em uma é um sonho, mas que já tem data para virar realidade. A partir do próximo dia 20, elas estarão liberadas pelo governo do estado para reabrir. Claro, cheia de protocolos, que já estão sendo seguidos por esta academia na Boa Vista. Ela investiu em uma série de melhorias para poder garantir a segurança dos alunos. O primeiro passo do cliente, quando ele chega na academia, ele vai passar pelo tapete sanitizante. O segundo passo é se dirigir ao dispenser de álcool em gel para higienizar as mãos. E o terceiro passo é aferir a temperatura dele. Só depois disso ele vai ter acesso à academia. Alguns equipamentos foram desativados e receberam avisos para aumentar a distância entre os alunos. Nas salas de aula, como a de Jump, por exemplo, os espaços foram redimensionados para preservar a segurança. A gente fez tudo com muito carinho para estar melhor recebendo esse cliente com segurança, para poder não deixar de atender. Expectativa também nos bares e restaurantes, que depois de muita pressão também foram autorizados a reabrir no dia 20. Este, localizado em Casa Forte, não vê a hora de enfim voltar a receber os clientes.
logicamente com todos os cuidados. Álcool em gel na entrada, né? Álcool a 70 nas mesas, sanitização de todos os materiais, máscara, como vocês estão vendo, e o distanciamento. O dono, no entanto, critica algumas regras, como horário para fechamento às 8 da noite. O cidadão trabalha até 18h30, 19 horas, daqui que ele sai do estabelecimento que trabalha, para pegar o acompanhante e vier aqui bater um papo, ele vai chegar por 19, 19h30. Para nós, abrir às 17 horas e funcionar até às 20 realmente inviabiliza a nossa operação. Vocês puderam acompanhar como é que está a preparação aí de algumas academias e alguns bares do Recife. A gente vai continuar falando esse tema porque a gente tem uma matéria tanto no site do JC como no site da TV Jornal falando sobre as regras que precisam ser seguidas, né? Tanto em relação aos clientes quanto em relação aos estabelecimentos. E para tirar algumas dúvidas, hoje de manhã o repórter Leonardo Vasconcelos conversou com a equipe e a gente vai conferir todos os detalhes agora. Lembrando que essa reportagem passou no TV Jornal meio-dia de hoje, então Leonardo vai chamar Leandro Oliveira. Quem já conhece o Conexão sabe que a gente junta todas as informações do jornal, da TV Jornal e da Rádio Jornal para deixar para você a melhor informação. E aí, quando Leonardo chamar Leandro, vocês já sabem que tá tudo certo. Vamos conferir a reportagem, tirar essas dúvidas e na volta a gente conversa. Deixa eu colocar aqui para vocês antes a matéria e já a gente se... Então, Leandro, bom dia. A data foi definida, dia 20 de julho, mas as regras de funcionamento de bares, restaurantes e academias ainda não foram detalhadas. Por isso que nós viemos conversar com a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado, Mayra Fischer. Secretária, bom dia. Queria que você explicasse quais são os protocolos de segurança desses estabelecimentos. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos. Então, nesse primeiro momento, a partir do dia 20, vão estar autorizados a retomar o serviço de alimentação e as academias de ginástica. Tá? Todos eles vão ter protocolos específicos que vão precisar ser seguidos e esses protocolos, eles todos vão ser publicados. O protocolo de restaurante será publicado ainda hoje no site pecontracoronavírus.pe.gov.br e lá estarão todas as regras referentes a distanciamento social, a higiene, né, a parte de comunicação. Então, todas essas regras vão estar postas. Por exemplo, para o setor de academias de ginástica, né, o que é que a gente vai ter? Vai ter algumas orientações novas. Então, a primeira delas, com relação à quantidade de pessoas dentro das academias. Nesse primeiro momento, elas vão poder voltar com 50% da sua capacidade e um aluno para cada 10 metros quadrados. Então, vai ter que ter um espaçamento maior entre as máquinas. Todos os alunos, todos os profissionais, eles vão precisar estar utilizando máscara o tempo todo dentro das academias de ginástica. Então, isso é uma mudança importante. Aferir a temperatura também será obrigatória? Não será obrigatória, é uma recomendação, tá? A aferição de temperatura, mas não haverá essa obrigatoriedade. Então, tem estabelecimentos que, pela segurança dos seus funcionários e dos seus clientes, vão optar por adotar essa medida. Questão de tapete sanitizante também? O tapete sanitizante passa a ser obrigatório, então vai ter que ter o tapete sanitizante na entrada de cada um desses estabelecimentos. E com relação a bares e restaurantes, eles devem continuar funcionando com apenas 50% da capacidade. Isso continua? Todos esses serviços de alimentação, eles vão estar autorizados a funcionar com 50% da capacidade. E, além disso, eles também vão estar com horário diferenciado para funcionar. Eles vão poder funcionar desde o início da manhã, então desde as 6 da manhã até as 8 da noite. Então, vão poder atender o público desde o café da manhã, tá, da primeira alimentação do dia, passando pelo almoço, até a refeição no início da noite. Alguns bares vêm questionando, né, essa questão da limitação do horário até 8. Alguns falam, não poderia ser de repente 10 horas da noite. Como é que vocês avaliaram isso? A gente precisa entender que esse é um primeiro momento de retorno desse setor. Então, isso precisa ser feito de uma maneira muito segura, para que a gente não precise, mais na frente, né, a gente não tenha nenhum aumento do nível de contágio e precise fechar. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa ir até esse horário. A gente tem que entender que ainda não é momento de convívio social, de aglomeração. Então, a gente precisa voltar focado na parte de alimentação e de uma maneira segura. Então, até
esse primeiro momento, a gente precisa garantir que volte, mas que volte até o horário das 8 horas. Ok, secretária, muito obrigado. Então tá aí todas as regras de segurança muito bem explicadas e todos os estabelecimentos têm até o dia 20 para, obviamente, fazer todas essas adequações. Voltamos ao estúdio. Leandro. Conseguiu. Se vocês tiverem ainda dúvidas e quiserem rever essa reportagem, é só acessar tvjornal.com.br. No site do JC a gente também tem muita informação sobre esse tema. Vamos conversar mais um pouquinho antes da gente seguir com as nossas notícias do dia. Gerlane falando aqui, ó, volta às aulas só se for para o ensino médio, porque minha filha no ensino fundamental, ela está dizendo que não tem coragem de mandar. Valdeci por aqui falando com a gente, colocando emoji nas nossas conversas. Joel Nascimento mandando um abraço para Robertinha, para Mário, para Ana Tiago. Thales falando sobre a volta do futebol, a gente falou sobre isso também. Valdeci dando boa tarde, desejando um ótimo fim de semana para todo mundo. Érica dizendo aqui, ó, que acha um absurdo abrir as academias, restaurantes, sendo que a doença ainda não acabou, que não tem vacina. Leilinha falando de Léo, dizendo que ele é tudo de bom. Ed Markley também falando de Léo. Você estava com saudades de Léo, né? Vou mandar uma mensagem para ele. Vou avisar, vou mandar mensagem de novo. Gerlan dizendo que estava com saudade de ir a um bar, mas que a segurança vem em primeiro lugar. Falando que agora não vê tanta necessidade. Ed Markley falando aqui que não deveria abrir. Falando sobre isso também. Joel dizendo que se todo mundo tomar cuidado vai dar tudo certo. Deixa eu ver quem mais. Lenilson falando de cadeiras de praia. Joel dizendo que chegou na nossa live. Gerlane dando boa tarde. Leilinha falando de Léo, que tava com saudade. Deixa eu ver. Ed Markley dizendo que os casos do coronavírus só vão se estabilizar quando tiver uma vacina. Regina dizendo que é lamentável o número de mortes. Regina dizendo que ama doce, mas pizza só salgado. Porque a gente estava falando sobre o dia da pizza, né? Tem uma pessoa querendo... Quero ver fazer pizza com tapioca. Olha aí, será que dá certo? Renata dando boa tarde. Júlia falou do turismo, a gente vai falar sobre o turismo daqui a pouquinho. Leilinha falando que adora pizza e Ed Markley tinha dado boa tarde. Acho que eu consegui ler a maioria dos comentários. Dei uma subidinha aqui para tentar encontrar todas as informações. Regina perguntando sobre as escolas públicas, tem previsão de volta, ainda sem data definida. Regina, as escolas, tanto o ensino vai continuar de forma online até o dia 31 de julho e o retorno de aulas presenciais, a data oficial ainda não foi informada. Então a gente segue aguardando. O Joel já está se despedindo de mim, então vamos embora, seguir com as nossas informações. Vou colocar no ar a página do NE10 para a gente conferir quais são as notícias que são destaques nessa sexta-feira, dia 10 de julho, dia da pizza. Informação sobre universidade, falando aqui sobre a UFPE, com aulas do dia 17 de agosto. Estou tentando atualizar aqui para a gente conferir todos os detalhes. Informação sobre Enem Educação, mais informação sobre futebol. Caruaru, aqui ó, informação sobre a reabertura do comércio em Caruaru, notícia que está no NE10 anterior, informação sobre política, informação aqui ó, procurador do TCE, entrevistado pela Rádio Jornal, informação sobre coronavírus, aquela notícia que eu trouxe no comecinho do nosso programa dos 70 mil casos confirmados, informação sobre um protesto de enfermeiros que aconteceu no Derby, informação sobre auxílio emergencial, informação sobre política, futebol, mundo dos famosos, todos os destaques e detalhes aqui no NE10, ne10.com.br. Vamos colocar no site do JC para a gente conferir essa outra notícia aqui, ó, turismo de Pernambuco dá sinais de recuperação e cresce 7,9% no mês de maio. Indo na contramão da queda de menos 0,5% no volume de serviços em Pernambuco, as atividades turísticas começaram a dar sinais de recuperação em maio ao registrar
um crescimento em relação ao mês de abril, quando caiu cerca de quase 70%. Em Pernambuco, o índice de atividades turísticas volta a ter alta de 7,9%, segundo a pesquisa mensal de serviços que foi divulgada pelo IBGE nessa sexta. No Brasil, o avanço no setor no mês de maio desse ano foi um pouco menor, 6,6%. Para conferir todos os detalhes dessa matéria, é só acessar jc.com.br. Agora sim, a gente traz a informação que é destaque no site do JC, falando sobre a Universidade Federal de Pernambuco, que volta com aulas no dia 17 de agosto. Vai ser um semestre extra com ensino remoto. Vou explicar para vocês como é que vai ser, como vai funcionar. Recomeçam no dia 17 de agosto as aulas dos cursos de graduação da Universidade Federal de Pernambuco, mas não vai ser retomado o primeiro semestre letivo, que continua suspenso desde o dia 16 de março por causa da pandemia e com previsão de retorno somente em 2021. Nessa data vai começar um semestre extra, chamado de calendário acadêmico suplementar. Todas as disciplinas vão ser ministradas virtualmente e a matrícula dos alunos ela é facultativa. As regras desse novo semestre foram aprovadas nesta sexta-feira pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão numa reunião online que começou por volta das 8 horas da manhã e terminou por volta das 2h30 da tarde. Lembrando que a UFPE tem cerca de 40 mil alunos, dos quais pouco mais de 30 mil estudam nos 109 cursos de graduação. Para conferir todos os detalhes, todas as informações, é só acessar jc.com.br. Para a gente se despedir, a gente vai trazer uma outra notícia, uma notícia que está no site da TV Jornal, para falar dos casos de dengue, zika e chikungunya que reduziram no Recife. Quem vai trazer todas as informações para a gente é a repórter Isa Maria, e na volta a gente conversa um pouquinho mais. Colocando aqui na tela para vocês essa. O cenário esconde riscos para a saúde de quem mora no bairro de Tegipió, zona oeste do Recife. Parte desse material é o que restou de apreensões feitas pela antiga delegacia de roubos e furtos, que funcionava aqui. Logo que a gente chegou, a primeira coisa que chamou a atenção foi isso aqui, ó. Olha só a situação. Carros e motos entulhados, lixo e mato por todo canto. E ainda tem mais. O local se transformou praticamente no lixão. Olha só o que a gente encontrou aqui. Uma geladeira. Dentro dela, acreditem, água parada. O que não dá para ver de longe é o que mais preocupa. Os possíveis focos do mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Os dados da Secretaria de Saúde do Recife apontam uma redução de 85% dos casos das doenças em relação ao ano passado. Mas é nessa época do ano que o mosquito encontra as condições ideais para a reprodução. Chuva e altas temperaturas. O gerente de Vigilância Ambiental do Recife faz um alerta. O reservatório destinado ao consumo da família é o nosso criadouro tradicional. Isso representa algo em torno de 80%. Então se soma a esse tipo de reservatório outros que têm influência da chuva, como o lixo exposto a céu aberto, né? Inservíveis de quintal, como garrafas, pneus que as pessoas às vezes juntam no quintal. Então esse momento é favorável ao mosquito, tanto com relação ao clima, como temperatura e umidade, como também a disponibilidade de reservatório. Então é aproveitar que as pessoas inspecionem seus ambientes domiciliares. Do bairro de Santo Amaro vem outro flagrante. A caixa d'água está sem a tampa. E não é só no Recife que as arboviroses precisam de atenção. Até o dia 20 de junho deste ano, os dados do governo do estado contavam quase 2.700 casos confirmados, sendo 2.472 de dengue, 212 de chikungunya e 4 de zika. No mês passado, o Ministério da Saúde confirmou as primeiras mortes por arboviroses em Pernambuco. Rafael é morador de Jaboatão dos Guararapes e foi diagnosticado com chikungunya no mês passado e faz um pedido. Eu peço para que as pessoas tenham cuidado, principalmente com a água parada, e tenham consciência, porque as arboviroses também causam doenças sérias.
Olha aí, falando sobre... Se você quiser rever essa reportagem, é só acessar tvjornal.com.br. Deixa eu aproveitar para ler os comentários de vocês, para a gente já ir se despedindo. Regina mandando um abraço para Kelly e outro para Lídia quando ela aparecer. Edmarca aí desejando um ótimo fim de semana para todo mundo. Regina Maria falou aqui, ó, bem lembrado, tenho que comprar uma tela de proteção. Felipe falando aqui, ó, prefeito, distribua máscaras, água sanitária e sabão amarelo nas periferias. Leilinha falando de Isa Maria. Thales já se despediu, deu até segunda. Felipe deu boa tarde. Sinovaldo acompanhando a gente direto do Tocantins. Então, todas as informações. Érica também já se despediu de mim. Regina Maria já se despediu de mim. Todo mundo já se despediu de mim hoje. Então, um ótimo fim de semana para vocês. Se cuidem. Na segunda a gente volta com muito mais informação. Lembrando que todas as notícias que eu trouxe aqui, com muito mais detalhes, vocês conferem acessando jc.com.br, tvjornal.com.br e radiojornal.com.br. Um ótimo fim de semana para todo mundo. A gente se vê na segunda. Vamos embora, Robertinha.